e também o Santos. Professor, ainda há esperança para os tokens Runes ou só foi fogo de palha? Cara, eu vou ser bem sincero contigo, bicho. Sendo muito franco com você, eu acho que nesse momento nós temos um mercado que tem uma dinâmica completamente diferente do que nós tínhamos há 2 anos atrás, 1 ano atrás, tá? As narrativas do mercado cripto, elas se provaram serem apenas narrativas. Essa que é a grande verdade. E nós estamos alertando isso há muito tempo. Hoje pela manhã eu vi uma postagem do... Eu não gosto de citar nomes em lives, mas eu vou citar hoje, tá? Porque eu vi essa postagem do Augusto Bax, muito chateado com o que aconteceu com a Mantra. Ele foi um dos caras no Brasil que se autoproclamou investidor da Mantra, né? Ele tinha bastante token Mantra, foi um dos que promoveu a Mantra aqui no Brasil. Um bom projeto, um projeto que até então não havia nenhum tipo de observação para se fazer, nenhum tipo de observação negativa, um projeto que cresceu bastante nos últimos anos, só que de sábado para domingo quase que mata todo mundo que era investidor dela do coração, e até agora tem muita gente aí atordoada sem saber o que fazer com essa situação aqui. A verdade e aí vamos fazer justiça, tá? Vamos fazer justiça. A Mantra, a gente havia feito várias análises dela, e ela, depois do seu lançamento lá em 2021, logicamente entrou em bear market, né, até o final do ano de 2023, lá em outubro de 23, quando o mercado inteiro decidiu reagir, a Mantra reagiu junto, e de lá para cá não parou de subir, né? Ela teve uma alta monumental desde outubro de 2023 até agora, dezembro de 25, ela subiu mais de 51.000%. Então, foi uma alta brutal. O token saiu de 1 centavo para mais de 6 dólares, perdão, para mais de 9 dólares. Então, foi uma alta indiscutível, tá? Não há porque quem falou de Mantra e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, dessa vez, quem foi as pessoas, né? As pessoas que falaram desse projeto, elas estavam seguindo uma lógica de mercado. A grande questão, e aí a gente precisa entender aquilo que eu venho falando há bastante tempo e que agora virou discurso dos grandes, né? É sobre esse detalhe que eu quero frisar aqui em relação à postagem do Augusto lá no X, né? O Augusto postou no X hoje mais cedo que as altcoins são lixo. Eu vou colocar a postagem dele para depois ninguém vir dizer que eu estou aqui acusando ou falando mal ou falando bem do Augusto. Eu estou apenas comentando uma situação que eu vi, né, mais cedo, e que até comentei com a minha comunidade, né, sobre a postagem que ele fez. Deixa eu colocar aqui na tela. Está aí o Augusto, né, a postagem que ele fez aqui mais cedo, né? Inclusive, pegou aqui também uma fala sobre o que a gente tinha pego mais cedo também de outras pessoas aqui do X, e ele colocou o seguinte: o Mantra é só mais um exemplo de que altcoins representam para mim tokens lastreados em sistemas fraudulentos que vêm recebendo altas artificiais para depois despejo extremo e enriquecimento de uma entidade ou de uma pessoa apenas. Nesse caso, algum sheik ganhou bilhões nesta operação à custa de muitos que acreditavam em mais uma falsa narrativa de transferência de dinheiro chamado de RWA. Altcoins todas são lixo e não devem ser operadas por mais de um mês. Essa postagem do Augusto Bax, tá? E aqui depois ele colocou aqui, a história da XRP é a mesma. Eu vou já falar sobre isso, mas antes eu quero comentar isso aqui. Isso aqui que o Augusto Bax postou hoje, um grande abraço para o Augusto, tenho um profundo respeito, mas o canal Cripto com Fé e esse professor vem falando há trocentos anos de que altcoins são exclusivamente ferramentas para se aumentar a quantidade de Bitcoin e fazer dinheiro rápido. Em altcoin não se faz hold. Eu venho falando isso há muito tempo, que a gente vem repetindo exaustivamente aqui no canal Cripto com Fé. O que os grandes canais começaram a enxergar agora, porque começou a doer no bolso,
o canal Cripto com Fé e esse professor vem falando há bastante tempo. E quem me acompanha diariamente sabe disso. Sabe disso. Então, a grande verdade é, o mercado cripto mudou, certo? Mudou. O mercado não é mais o mesmo mercado do ciclo passado. Não é mais. Quando a gente lá no ciclo passado fazia acumulações de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para vender no final do ciclo, esse processo não pode mais acontecer. E a própria Manta é um exemplo claro disso. Perceba que, por muitas vezes, a Manta subiu forte e deu oportunidade para todo mundo que estava nela de realizar lucro. E quem foi inteligente nesse processo realizou lucro muitas vezes. Depois de uma forte queda e de uma forte acumulação em zona de fundo, a Manta disparou na semana do dia 18 de dezembro. Ela subiu muito forte de dezembro de 2023 até o mês de março de 24, quando ela deu 2 semanas consecutivas de correção, oportunidade de realização de lucro. Depois, ela subiu novamente da região até o primeiro topo, 370%, até o segundo topo, subiu 588%. Depois teve um processo de lateralidade, né? E, novamente, a partir dos 90 centavos, a Manta disparou para buscar novos ares, novos patamares de alta, indo buscar mais 422%. Depois, ela lateralizou durante várias semanas e deu um sprint final lá em janeiro de 25 até o mês de fevereiro, quando ela subiu mais 158% e depois começou a fraquejar, e a gente vê isso no gráfico diário. Olha como ela fraquejou. Ela foi uma das que pouco caiu, mas ficou bem de lado, com pouco volume diário, e de repente aconteceu essa tragédia de domingo e de hoje, né? E segundo os responsáveis pelo projeto da Manta, eu expliquei inclusive isso num vídeo mais cedo aqui no canal Cripto com Fé, tá? Quem acompanha o nosso conteúdo tem esse vídeo que eu lancei hoje às 8 da manhã, o colapso da Manta OM. Eu expliquei em detalhes tudo o que aconteceu neste vídeo. Se você quer entender todo o contexto, assista esse vídeo, tá postado no nosso canal no YouTube. Mas, em linhas gerais, o que ocorreu foi uma liquidação massiva de tokens da Manta por parte de algumas corretoras centralizadas. Segundo o criador do projeto, desenvolvedor do projeto, responsável pelo projeto, a Manta OM entrou num processo de liquidação generalizado, puxado por algumas carteiras que vinham sendo monitoradas durante um tempo, né? E um dos principais responsáveis foi, segundo a Arkham, foi a Laser Digital. Carteiras foram monitoradas e, segundo a Arkham, a queda, né, teve aí um envio. 17 carteiras enviaram do dia 7 de abril mais de 43,6 milhões de tokens para uma corretora. E esses 43,6 milhões de tokens valiam até então 227 milhões de dólares e representavam 4,5% do fornecimento do ativo. Foram vendidos instantaneamente, tá? Despejados no mercado em um dia de baixa liquidez, um domingo, pegando todo mundo de surpresa, num ato claro de, na minha humilde opinião, de uma deslealdade, de, no mínimo, uma falta de caráter por parte de quem fez essa operação. Sinceramente, muito delicado isso aqui, tá? Para mim, tem todo o cheiro de golpe, para mim, tem todo o cheiro de algo muito feio que aconteceu, e que, com o passar dos dias,
A verdade vai vir à tona, tá? O chefe do projeto, né, o líder do projeto, ele explicou que as corretoras agiram de forma imprudente ao vender grandes quantidades de token e tal, e tal, tal. A grande verdade é que se você somar os 2 dias de queda, ela passou de mais de 94% de queda do valor aqui de 6,34 para 37 centavos. Mais de 94% de queda em simplesmente 2 dias. E a tendência, pelo que tudo indica, a tendência é ela cair muito mais. Muita gente me perguntou mais cedo, professor, isso aqui tem reversão? Gente, eu não vou pagar para ver. Sendo muito sincero com vocês, eu estou fora, ficarei fora, não comprarei abre grandes aspas aqui, não comprarei essa oportunidade. E aí teve pessoas que puxou a história da Solana, né? Mas quando a Solana caiu também lá para $7, todo mundo disse que ela tinha morrido, e depois ela se recuperou e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza. Gente, se acontecer com a Mantra, a mesma coisa que aconteceu com a Solana, depois que o preço estabilizar, eu vou entrar. Mas enquanto isso não acontecer, eu não entrarei. Eu não acho prudente você pagar esse risco, você entrar nesta operação. Não acho prudente você acessar esse nível de risco para a sua carteira. Isso aqui é algo que precisa primeiro ser explicado, né? Um token cair 94% em 2 dias é, no mínimo, um caso de polícia, precisa ser investigado, precisa ser avaliado, e eu não concordo e venho falando isso há bastante tempo, tá? Venho falando isso há bastante tempo, que as altcoins devem ser operadas com muita responsabilidade e, acima de tudo, realização de lucro imediato. As pessoas insistem. Eu não entendo como é que uma pessoa que comprou Mantra, por exemplo, a $1, chegou a 6 e ela não vendeu. Eu não entendo como é que uma pessoa comprou Mantra a 3, chegou a 6 e ela não vendeu. Poxa vida, gente, isso é pedir para fazer papel de trouxa. Então, se um grande criador de conteúdo perdeu dinheiro, é porque você fez papel de trouxa. Infelizmente, essa aqui é a grande verdade. Se um pequeno investidor nesse ativo não realizou lucro, é porque você fez papel de trouxa. O mercado cripto, as altcoins, elas precisam ser entendidas como ferramentas para aumento de capital, mas com muita gestão de risco, porque você está se expondo a algo que pode ser completamente manipulado. E aí, eu vou discordar radicalmente do meu amigo aqui, criador de conteúdo do Augusto, quando ele fala que a XRP é a mesma coisa. Gente, a XRP, ela nunca prometeu ser descentralizada. A diferença de XRP para todas as outras altcoins, e eu estou falando daquelas que se propuseram a ser DeFi, como é o caso da Mantra, finanças descentralizadas, a gente viu que por detrás desta finança descentralizada tinha uma empresa com nome, endereço e CPF, né? E CNPJ, que é a tal da Laser Digital, e que está também por trás de outros projetos. É bom você ficar ciente que a Laser Digital, ela está por trás também de outros projetos, como é o caso aqui do token Beira, do token Plume e do token Axelar e vários outros, tá? E vários outros. Então, as narrativas do mercado, elas se confundem e muitos querem aproveitar o seu erro para colocar pulga na orelha dos outros. E eu não estou aqui defendendo XRP não, tá? Eu já falei 1 milhão de vezes, já falei em live de membros, já falei várias vezes. Todas as altcoins são lixo. Nisso a gente concorda. Todas elas são lixo. Por que elas são lixo? Porque elas são instrumentos para você fazer dinheiro, transformar o seu lucro em Bitcoin, realizar o seu lucro, transformar isso aí em dinheiro de verdade e mudar de vida. E somente por isso, tá? É somente por isso. Ah, professor, quer dizer que o senhor é maximalista de Bitcoin? Não. Não, porque eu ganho dinheiro com todas elas. Eu ganho dinheiro com Solana, fazendo pool de liquidez aqui na Orca. Eu ganho dinheiro fazendo pool de liquidez na Uniswap. Eu ganho dinheiro operando o inverse na Bybit com outras moedas. Eu ganho dinheiro operando mercado futuros
com outras moedas, eu ganho dinheiro fazendo airdrop, eu ganho dinheiro em vários níveis do mercado. Agora, eu não vou acender vela e nem levantar altar para nenhum projeto, meus amigos. Aqui, a gente está nesse mercado para fazer dinheiro, para mudar de vida. Não é para levantar vela, nem levantar altar e criar uma religião de lunáticos alienados que acreditam que vão comprar uma moedinha que nasceu só Deus sabe de onde, com uma desculpinha esfarrapada de que vai resolver o problema do planeta Marte, e você faz isso de hold para eterno para a sua vida e sai comprando e nunca realiza lucro. Eu já falei 1 milhão de vezes e repito, dinheiro na tela não é dinheiro de verdade. Dinheiro de computador não é dinheiro de verdade, meu amigo. Dinheiro de verdade é aquele que você pode gastar, que você pode investir, que você pode usar, que você pode transformar em benefício real para a sua vida. Os adoradores do Ethereum, quantos criadores de conteúdo no Brasil e no mundo ficaram enchendo a bola do Ethereum aqui, enquanto o Ethereum começou a despencar desde 2021. Desde 2021 que o Ethereum despencou e despencou pesado, despencou pra caramba, era o mercado subindo e o Ethereum despencando. Depois o Ethereum se recuperou, mas nunca mais voltou a ser o Ethereum do topo de 2021, quando ele bateu $4.800. E quantos criadores de conteúdo ficavam acendendo vela para o Ethereum, dizendo que o Ethereum era a segunda maravilha do universo. E tá aí o Ethereum do jeito que está hoje. Um projeto, o token, abandonado pelo seu criador. Vitalik Buterin fala de tudo, até dos elefantes da África, mas não tem coragem de vestir a camisa do seu próprio token e de procurar uma saída para essa situação. Milhões de pessoas estão perdendo dinheiro no mundo com essa porcaria. E ninguém tem coragem de falar isso. E tem um monte de Zé Ruela no YouTube aqui no Brasil levantando. Agora eles não têm mais coragem. Porque a cara de pau agora deu cupim. Eles não têm mais a coragem de vir no YouTube e dizer que o Ethereum ainda serve para alguma coisa. Porque o Ethereum, o token Ethereum, se ele não reagir, ele vai morrer. E quem está falando isso sou eu. E eu assumo a bronca. O Ethereum, se ele não reagir urgentemente, ele vai morrer. Porque ele vem perdendo do Bitcoin, ele vem perdendo das altcoins, vergonhosamente há muito tempo. O que aconteceu com a Mantra é um recado claro, pacífico, de que você não pode deixar de realizar lucro, meus amigos. Como eu venho dizendo há muito tempo, não confie no ovo, no fiofó da galinha. Professor, mas ele disse que XRP vai acontecer a mesma coisa. Discordo radicalmente, porque XRP é uma empresa, é da Ripple, e ela sempre deixou muito claro os seus planos. Ela é uma empresa que está a serviço de bancos, que está a serviço de outras empresas, que está desenvolvendo CBDCs, que está desenvolvendo a interação do mercado tradicional com o mercado de criptomoedas, e ponto final. Quem compra XRP, compra sabendo que não está comprando uma narrativa de descentralização, e está comprando um token centralizado, 100% centralizado, que tem uma proposta centralizada. E quem compra XRP achando que é o contrário, cara, precisa urgentemente marcar uma consulta com o psiquiatra. Não tem outra saída. Tem que conversar com o psiquiatra. Então, eu discordo do nosso querido Augusto quando ele fala que a XRP será a próxima. XRP passou anos levando porrada da SEC. Volto a dizer, não sou advogado dela, tá? Não sou advogado dela. Mas eu posso falar porque eu entendo um pouquinho desse projeto. Passou anos tomando porrada da SEC aqui, tá? Você pode olhar, desde quando a SEC anunciou o processo, que a XRP tomou porrada dela. Tomou porrada, enquanto muitos projetos no mercado cripto estavam afundando, XRP simplesmente renovou o topo e abriu um novo topo. Ok? Então, isso aqui, para mim, chama-se dor de cotovelo. Dor de cotovelo de quem errou. É mais simples, é mais bonito, é mais humilde chegar na internet e dizer, infelizmente, eu errei de novo. Eu erro todo dia. E eu falo isso, não é com demérito a pessoa do Augusto, não. Muito pelo contrário. Eu até me irmano em algumas decisões dele e respeito, porque ele é um importante nome do mercado cripto no Brasil. Mas eu erro todo dia. Eu já errei várias vezes. E eu, quando erro, venho aqui humildemente e digo, pessoal, eu errei. Eu tomei uma decisão errada. Infelizmente, como eu já falei aqui,
eu errei por não ter realizado o lucro em Ondo. Eu não realizei o lucro que eu gostaria de ter realizado em Ondo. E eu errei, e eu não vou aqui criar 1001 justificativa, não. O erro foi meu. Eu deveria ter vendido 100% da minha posição de Ondo quando ela bateu 2,10. Eu vendi apenas 50%. Estou agora amargando uma correção de 50%. Foi um erro meu, um erro estratégico meu. Mas eu sei, e eu não vou botar a culpa em ninguém, de que se Ondo zerar, a culpa é minha de ter comprado Ondo, porque é um projeto que está sujeito a acontecer isso. E, gente, acordem, pelo amor de Cristo, acordem de uma vez por todas. Qualquer projeto de criptomoeda, com exceção do Bitcoin, pode zerar a qualquer momento. Basta apenas que algum maluco, em algum lugar, entenda de vender toda a sua posição do mercado. E aí eu vou até levantar uma bola aqui que poucas pessoas têm coragem de fazê-lo. Se um dia Michael Saylor amanhecer com dor de barriga e ele vender a posição dele em Bitcoin, nós vamos ter uma pancada no mercado para baixo tão violenta que você vai ficar atordoado, talvez passar uns 3 dias dormindo sem entender o que aconteceu. Porque nós estamos chegando em um nível de centralização tão grande no mercado que isso aqui, a partir de agora, deixou de ser descentralizado há muito tempo. Eu venho berrando isso aqui no YouTube muitas vezes já. Concordo quando ele fala que não se deve ter altcoin por mais de um mês. Eu até digo mais, eu digo que a altcoin deve ter enquanto ela está te dando dinheiro. No momento que ela chega num ponto de realização de lucro, você tem que vender, realizar lucro, se posicionar, se proteger e transformar o teu lucro em outros ativos. É um processo de rotação. Em dezembro de 2024, eu tive uma aula exclusiva com a Academia Cripto com Fé e eu ensinei os meus alunos a rotacionar capital. E durante todos os anos que eu estou aqui no YouTube, eu venho falando sobre isso. Realizem lucro, realizem lucro, realizem lucro, realizem lucro. Independentemente do que seja, realize lucro. Se não, meu irmão, você vai viver desse jeito aqui. O mercado sobe, você, tô milionário, no outro dia, tô pobre. Aí o mercado sobe de novo, tô milionário, no outro dia, tô pobre. Vai ser assim a vida toda? Botando culpa em alguém? O culpado é o Trump, o culpado é a Mantra, o culpado é a XRP, o culpado é o Papa, o culpado é o Bispo, o culpado é o pastor, o culpado é o Lula, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é... Vai ser sempre alguém um culpado? E o jegue que está atrás do computador, que apertou o botão para comprar, que pegou o mouse e comprou o negócio? Por que alguém do YouTube falou? Ele não tem culpa não nesse processo? Ah, gente, peraí. Vamos acordar. Vamos deixar de ser criança. Vamos deixar de ser tolo.